Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família. Me conta aqui nos comentários da onde que você está acompanhando. Eu sempre fico muito feliz em saber até onde esse vídeo está chegando. E estamos começando mais um vídeo. No nosso vídeo de hoje nós vamos ver Miriam Leitoa chutando é tudo, minha gente. Segundo informações, saiu chutando todo o estúdio, chutando as cadeiras, porque foi desmoralizada pelos seus próprios colegas. Poxa, em que situação, dona Miriam Leitoa, uma vez que viu a narrativa não dando certo e indo para o ralo. Que coisa! Pois é, né, minha gente? Olha que interessante, as coisas lá na Globo Lixo começaram a mudar depois que foi levantado um questionamento sobre as sanções a alcançar a própria Globo Lixo. Parece que os ventos não estão muito bem aí para esta emissora. Então você calma seu coração, porque eu não sou obrigado a dar risada sozinho não, gente. Vocês vão dar risada aqui comigo. E nós vamos ver, pessoal, a situação mudando e até aqueles que já estavam condenando o Bolsonaro voltando atrás. Que negócio é esse? Vamos ver aqui. Isso e muito mais. Mas antes de tudo, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like de sempre e ativa aí o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Combinado, minha gente? Combinadíssimo! Mas antes de tudo, ó, jabazinho rapidinho, pessoal. Eu prometo. Só. Em um certo dia minha visão começou a embaçar, pensei, deve ser normal com a idade, até que descobri esse guia. Vultos, dificuldades para ler e enxergar, uma dor de cabeça frequente, até que descobri esse guia. Você já se perguntou se é possível melhorar sua visão naturalmente? Nos próximos segundos, vou te apresentar o Guia Segredo da Visão que tem ajudado de forma natural e transformado vidas. Muita gente ainda não sabe. Mas é possível restaurar a saúde dos olhos de forma natural, não importa a idade. Esse guia tem recuperado o brilho nos olhos daqueles que sentem vontade de viver enxergando melhor. Imagine ler sem esforço e enxergar detalhes à distância. Como é bom acordar e poder enxergar o mundo com mais clareza e facilidade. Esse guia pode ser a solução que você procura. Para mais informações, clica no link ou em Saiba Mais. Quem quiser conhecer este método natural que tem ajudado muita gente, só ir lá nos comentários, no primeiro comentário fixado e clicar no link. Bora lá, minha gente? Vamos que vamos, porque olha só isso aqui. Vamos fazer um data povo? Extrema imprensa, no seu trabalho sujo, como sempre, dizendo que Bolsonaro está isolado depois da prisão domiciliar. Conta outra, né? Conta outra. E, gente, esses blogueiros não têm um pingo de vergonha na cara. Por isso, eu quero fazer um data povo aqui, sim, minha gente. Gostaria muito que você participasse, ó. Assuma! Você ainda chama este homem de presidente? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários. Gente, eu não consigo me referir ao Bolsonaro sem chamá-lo de presidente. Para mim, continua sendo o meu presidente. É e sempre será o melhor presidente da história desse país. Lembrando, hein? Lembrando, gente, esse homem que vocês estão vendo na tela aí, ó, tá? Não é nem questão de puxar a sardinha, não. Mas esse homem aí é o melhor líder da América Latina. Não somente do Brasil, mas da América Latina toda. Então, ó, o homem tem culhão, né? Então eu gostaria de saber a sua opinião, gente, porque a esquerdalha, a extrema imprensa aí tá falando ao contrário. Segundo eles, Bolsonaro está isolado. Mas quero saber a sua opinião. Você continua o chamando de presidente? Eu começo. Eu continuo e sempre continuarei. Tá bom? Quero muito saber a sua opinião. Coloca aí nos comentários, minha gente. Mas olha que coisa interessante. As coisas começaram a mudar. Vamos lá, ó. Estadão, não sei o que aconteceu, vocês me expliquem aqui, por favor. Ó, mas vamos ver, parece que reconheceram. A tirania das liminares no Supremo. É no debate entre 11 magistrados e não na vontade de um só, que se forja a legitimidade democrática de suas sentenças. E aqui nós temos, né, a opinião do Estadão. Ó. Decisões monocráticas como a de Dino deveriam ser exceções, mas se tornaram regra,
quando um só ministro fabrica regras de alto impacto, corrói a legitimidade da Suprema Corte. Como vocês estão vendo aqui, nem a extrema imprensa engoliu este caroço, minha gente. Quem dirá o Brasil, né? E eu tenho aqui, ó, Nicolas questiona por que nas trocas de mensagem entre Moraes e seus assessores não há sequer uma única conversa que se trate aí o combate do narcotráfico, por exemplo, né? Mas, ao contrário, há diálogo em que Moraes afirma que quer a de Eduardo, gente. Vamos ver, solta. As mensagens que foram pegas entre os assessores do Moraes Olha isso aqui. são muito sérias. Falando, por exemplo, que o Moraes quer a cabeça ou quer o Eduardo Bolsonaro. Como Deixa eu assim? passar aqui, ó. Por que o juiz está querendo a cabeça de um deputado federal? Por que eles estão tão preocupados em combater a direita e não combater o crime organizado? Olha Eu não vi isso. nenhuma troca de mensagens dos assessores do Moraes falando assim, ó, pessoal, Comando Vermelho e PCC estão destruindo o Brasil. O que nós vamos fazer a respeito disso? Não. Só tem ali mensagens de seja criativo, né, inove ali nos processos. Então, assim, mais uma vez, eu quero deixar isso aqui claro, eu sei que as pessoas acreditam nisso, de que não é por uma birra política, não é porque eu não gosto pessoalmente do Alexandre de Moraes, não. Mas achar que a nossa justiça hoje está isenta é sacanagem. Exatamente, de isento não tem absolutamente nada. O colegiado que está julgando o Bolsonaro e os seus assessores um é a Camila Lúcia, indicado pelo PT. O outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula. O outro é o Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era adolescente. O outro é quem mais? O Fux, que também foi indicado também pelo PT. E o outro quem que é? O Moraes. Ou seja, falar que isso é um julgamento imparcial é colocar cinco argentinos para julgar o Pelé, ué. Não vai dar certo. Então a gente precisa abrir os olhos contra isso. As pessoas têm olhado, não é à toa que a reprovação dele está gigantesca. Bom, tá aí, pessoal. Quem bota as musiquinhas de fundo chata, hein? Pelo amor de Deus. Tomara que não dê bloqueio aqui, pessoal. Mas o Nicolas falou umas verdades aí. Vamos continuar aqui, gente, até para o vídeo não ficar muito longo. Já quero começar aqui, ó. O negócio definitivamente deu ruim lá na Globo Lixo, gente, ó. Forçam de todo jeito para culpar, né, Bolsonaro, mas a narrativa sempre desmorona. Globo Lixo se deu mal, o blogueiro da Globo tenta induzir entrevistado para culpar Bolsonaro, mas tomou resposta inesperada. Vamos ver, minha gente, vamos ver, solta. Esse relatório da Polícia Federal está tratando de alguns crimes específicos. Um desses crimes é aquele de coação no curso do processo. Então, os recursos destinados ao filho dele, Eduardo Bolsonaro, para se manter no exterior, né, enfim, para pagar as contas dele lá, estão sendo identificados como uma forma dele ser coautor das ações do filho, no sentido de fazer com que haja essa coação por parte dos americanos, do presidente americano, contra os poderes judiciário e legislativo. A questão da lavagem de dinheiro é diferente, né? A lavagem de dinheiro seria você ocultar uma origem lícita. E uma origem ilícita, perdão. Como você destacou, esses recursos têm uma origem aparentemente lícita, né? Resgate de investimento que já existia, ou PIX de apoiador, né, para custear todas as contas que ele quiser ter, enfim, custear os advogados, custear pagamentos de conta. Então, não parece aí, inicialmente, ter nenhuma característica da lavagem de dinheiro no recebimento de PIX, no recebimento de investimentos que ele tinha feito, que depois foram reaplicados, né? Acho que o ponto que a Polícia Federal está destacando é a transferência para a esposa, né, como uma forma de, vamos botar assim, ocultar a localização desses recursos. Mas a gente só pode falar em lavagem de dinheiro se o recurso tiver uma origem ilícita, né? Então, acho que falta aí que a Polícia Federal esclareça qual seria a origem ilícita desse recurso que está sendo ocultado em contas de terceiros. Em tese, o que configuraria uma suspeita suficiente para indiciamento por lavagem de dinheiro? Bom, você precisa primeiro demonstrar qual é o crime antecedente, né? Assim, se esse dinheiro tem uma origem ilícita, então ele é proveniente de um crime. Qual crime? Né? Qual o crime que gerou esse recurso? Porque, embora ele esteja sendo, né, acusado por vários crimes e indiciado por vários outros, né, nenhum desses crimes pelos quais ele está respondendo tem como característica a criação de valor, né? Não são crimes patrimoniais. Ele não está sendo acusado de ter praticado um crime para receber dinheiro. Logo, precisa demonstrar essa origem criminosa dos valores para a gente poder começar a falar em lavagem. Não precisa ter uma prova, mas precisa pelo menos descrever qual seria esse crime que gerou o recurso que se pretende lavar. Então, eu acho que esse indiciamento por lavagem de dinheiro ele é um pouco mais frágil, diferente, né, de quando você tenta demonstrar o uso de recursos, ainda que ilícitos, né, para financiar as ações de uma pessoa que estaria praticando crime em tese,
que é o que a Polícia Federal alega que ocorre no caso do Eduardo Bolsonaro, e aí com a coautoria dele, né? Não só de trocando mensagens, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como que você pressiona, como que você faz com que a autoridade de um outro país pressione as autoridades do nosso país, né? Buscando esse interesse específico, né? De coagir uma autoridade no curso de um processo para beneficiá-lo, né? Pessoalmente, ele que é o benefício, né? Então, esse recurso usado para isso está dentro desse contexto de todos os elementos que foram levantados. Já a lavagem de dinheiro demandaria a demonstração de uma origem criminosa desses valores. Bom, minha gente, só faltou desenhar aqui, né, pro blogueiro ali, que vocês viram que depois acabou sossegando o facho e ficou em silêncio ali depois de ouvir algumas verdades, minha gente. Agora, falando em verdades, essa semana nós tivemos aqui, ó, Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro gravou 2 vídeos. Um foi para Miriam Leitoa e depois um gravou para o senhor Cabeçotti, que ambos faziam acusações aí falsas sobre a sua ação nos Estados Unidos. Só que, minha gente, além de Dona Miriam Leitoa e toda essa turma de blogueiros serem desmoralizados, né, obviamente por todo mundo, foram desmoralizados pelos seus próprios companheiros. Como assim, Dani? Pelos próprios coleguinhas. Vou colocar esse vídeo bem rapidinho, pessoal, para você ver, porque isso aqui eu já soltei nessa semana, mas vale a pena ver de novo, né, fazendo alusão à Globo Lixo. Solta. Não são conversas normais, nem na forma, nem no conteúdo. Então, além da grosseria das palavras entre do filho em relação ao pai, né, eu queria... Sem falar do Silas Malafaia. A grosseria, né, gente? Esse pessoal, eles são muito puritanos, né? Sem falar do Silas Malafaia. Vamos começar aqui só em família. Em família. Eu acho que essa coisa da conversa principalmente Bolsonaro com o Eduardo, mostra 3 pontos. Primeiro que Eduardo não está seguro sobre o apoio americano. Acho que isso é uma informação importante. Ele faz declarações demonstrando ter muita segurança do que lá sobre intimidade, a intimidade na Casa Branca, mas ele diz que esse apoio é frágil, né? Que é tudo melindroso. Ele pede um tweet vaselina. Ele fala que e aí a outra coisa que revela, né? Revela então, essa insegurança dele em relação até que ponto o Trump vai até que ponto o Trump está disposto a ir contra os interesses do Brasil para proteger a família e Jair Bolsonaro. Depois ele mostra que toda essa conversa de que já paciência, hein? Ele não está interessado nisso. Ele não está interessado na anistia. Eles não estão interessados na anistia das pessoas que executaram, que quebraram os 3 poderes, os seguidores de Bolsonaro que quebraram a sede dos 3 poderes. Eles estão querendo uma coisa específica para Bolsonaro. Inclusive, acha que é uma oposição. Ou se faz isso, ou se colocar essas pessoas em prisão domiciliar e tal, ou então faz a defesa ou faz uma salvação do próprio Bolsonaro. Essa questão fica clara também. Outra questão é muita fragmentação e briga dentro da direita. A direita está toda fragmentada sobre esse assunto, né? Todo mundo brigando com todo mundo. Então, e aí entra Silas Malafaia contra o Eduardo contra o Tarcísio de Freitas. Então, a direita está muito cheia de conflitos e divisões por causa de tudo isso. Eu acho que a gente tem que ressaltar esses 3 pontos aí dessas conversas todas que foram apresentadas. Não, é inacreditável, né? Primeiro, o Trump deu uma sequência de tweets. Falou Jair Bolsonaro no CPF. Botou Lei Magnitsky pela primeira vez numa autoridade brasileira. O secretário Marco Rubio catou 8 vistos americanos dos 11 ministros do STF. Agora tem mais gente, né? Tem Pacheco, Lewandowski, etc. E os seus familiares, vale lembrar. Mas ainda assim, Eduardo não está seguro do apoio americano. Pelo amor de Deus. Outro ponto, direita fragmentada. Alguém da direita é contra a anistia? Eu não sei quem é. Agora, só se for alguém querendo se dizer de direita, torcendo pela prisão do Bolsonaro. E claro, a prisão de Bolsonaro passa pela manutenção da prisão do pessoal do 8 de janeiro, que é o que eles acham que sustenta essa narrativa para prender Bolsonaro, que é a cereja do bolo. Agora, vamos lá. Uma ação Eduardo Bolsonaro específica para Jair Bolsonaro? Vocês já me viram alguma vez falando que eu estou preocupado apenas com meu pai? Como é que é a carta do Trump para o Lula, primeiro parágrafo, fala em perseguição a Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores? Agora, é óbvio, se for passado um projeto que nem a anistia né, mas de redução de penas, isso daqui visa o quê? Visa manter o poder do STF, não resolve o problema, se as pessoas vão continuar, muitas delas, né, indo no semiaberto ou até continuando na cadeia. Vale lembrar, semiaberto não é o que você conhece não, pode ser o semiaberto padrão Daniel Silveira, que você não tem contato com a sua família de volta, você continua lá trabalhando num presídio, numa colônia agrícola, etc. Então o que eu quero é resolver o problema, até porque se o Congresso aprovar uma redução de pena, você consegue me garantir que o STF depois não vai dizer que essa lei é inconstitucional? Igual eles já começaram a dizer que uma futura anistia a Jair Bolsonaro, se for dada por um eventual presidente Eduardo Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, o STF revogaria ela, diria que ela é inconstitucional? Então, meus caros, para resolver o problema, a gente passa por isolar o Alexandre de Moraes, tirar ele do poder. É isso daí que eu estou tratando de fazer aqui, né?
Gente, como você viu a deslumbrada ali, só falou Melda, né? E aqui o Eduardo ele respondeu, eu já tinha colocado esse vídeo, mas foi esse e foi outro também, vídeo que ele detona com essa turma, mas a gente sabe muito bem que essa turma não tem credibilidade, mas vindo agora, pessoal, de dentro da própria Globo, os seus próprios pares se desentendendo, é muito bacana de ver, eu faço questão de colocar para vocês, solta. Olha isso aqui. Leitãozinho. Leitãozinha faz narrativa falsa na Globo e acabou sendo desmoralizada ao vivo. Solta. Só de ver a cara dessa mulher já dá vontade de rir. Quando ela abre a boca, pior ainda mais. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha o desespero da Miriam Leitão, que tá virando meme de novo quando alguém tenta defender de alguma forma o Bolsonaro dentro da Globo News. Gente, chega a ser patético. Essa mulher, ela virou assessora de imprensa do Lula, do PT, da esquerda, de tudo que for de ruim no Brasil. Sempre foi, ela né? virou assessora de imprensa. E dá vontade de rir. Só falta de olhar pra cara dela, o PT na testa. Boca, então, olha isso, cara. Olha o desespero dela quando alguém tenta defender o Bolsonaro na Globo News. É ridículo. Eu acho o seguinte, o fato dele ter querido pedir asilo não tem nenhum problema. Não é crime. O sujeito pode ter vontade de pedir asilo por diversas razões. E o Lula fez. Dizer, não, mas ele não é perseguido político. Não, ele diz que é. E se o governo lá aceitar, tá dado asilo. Isso eu não vejo problema nenhum, nem quando ele foi para a Embaixada da Hungria. Não, isso é direito do cidadão pedir asilo. Teve um monte de gente no Brasil que não foi preso, não foi nada, e pediu asilo, não. Se autoexilou. Eu não vejo nada demais isso. Mas eu acho que o problema todo não é que é crime ou não. O fato é que isso aí indica que ele pode evadir-se de um processo ao qual ele está respondendo na Suprema Corte. Então, se ele tem a intenção de sair do país, aí isso torna tudo um pouco mais complicado. Nesse aspecto, não é que... Não, pedir asilo todo mundo sai do país. Mas significa o seguinte, ele não pode sair do país e está respondendo uma ação. Então, ele é uma fuga da justiça. Não, mas não é isso. Porque... Eita! Para aí, minha gente. Até voltar aqui o trem, meu Deus do céu. O clima esquentou. Segura, leitor. De sair do país, aí isso torna tudo um pouco mais complicado. Nesse aspecto, não é que... Não, pedir asilo todo mundo sai do mas país. Significa o seguinte, ele não pode sair do país e está respondendo uma ação. Então, ele é uma fuga da justiça. Não, mas não é isso. Porque é o seguinte, toda pessoa que é processada por um governo e se diz perseguida, mesmo que seja mentira, tem direito de dizer. Tem direito de dizer. O outro país que julgue se as coisas são assim ou não. Né? Eu acho o seguinte, o fato dele ter querido pedir asilo não tem nenhum problema. Não é crime. O sujeito pode ter vontade de pedir asilo por diversas razões. E aí você pode dizer, não, mas ele não é perseguido político. Não, ele diz que é, e se o governo lá aceitar, tá dado asilo. Isso eu não vejo problema nenhum, nem quando ele... Gente, que negócio surreal. Vocês viram que a Mortadela ali ela ficou nervosa, gente. Segundo informações, saiu chutando cadeira, empurrando câmera e tudo. Ficou brava mesmo, gente, porque não pode ser questionado, ainda mais por seus coleguinhas, e ao vivo passar essa vergonha. Pois é, dona Leitoa, de vez em quando eu sei, né, para vocês aí que vivem de narrativas falsas, realmente dói ouvir algumas verdades, ainda mais dos seus pares ali, minha gente, que coisa, hein? Pensar que essa senhora não achou problema nenhum, por exemplo, quando o Lula procurou, né, asilo, questionou lá e teve toda aquela atuação sobre asilo na Itália, vocês se lembram? Ela não viu problema nenhum, né? É uma cara de pau dessa turma que eu vou te contar, minha gente. Mas me parece, não sei, mas a gente só foi falar em lei magnística, as coisas mudaram sobre sanções para a Globo. Olha só, gente, o que foi dito lá na Globo e alguém me belisque. Bolsonaro foi tornado inelegível sem ser condenado por nenhum tribunal normal. Olha isso, gente. Ele foi condenado apenas pela Justiça Eleitoral. Ele não foi condenado por nenhum tribunal normal. A Justiça Eleitoral decidiu que ele não pode ser mais eleito para nada, independente do seu julgamento. Lula tinha se tornado inelegível. A soberania popular no Brasil vai dando lugar à soberania de 6 juízes. Esses caras aí que ninguém sabe o nome. Eita, meu Deus! Seu Demétrio que se cuide com Leitoa, hein? Vai ficar, ó, daquele jeito, minha gente. Quem decide tudo, 6 juízes que ninguém nem sabe o nome. Bolsonaro, a justiça mudou o jogo e o jogo é sujo. Isso todo mundo vê. Pessoal, agora resumindo a ópera, né? Resumindo tudo isso, gente. Vamos lá, ó. Tentaram a narrativa, não deu certo. O PF não viu indícios de crimes ao apurar 30,5 milhões de Bolsonaro. Dinheiro aí
proveniente de apoiadores, vocês se lembram, muita gente de espontânea vontade fez Pix, Bolsonaro já tinha seus investimentos, coisa e tal, agora que os milhões do Lula ninguém se importa, tá tudo certo, é um negócio surreal. Não, mas o crime que ele fez uma transferência para a esposa, pelo amor de Deus, gente, para encerrar esse papo furado de vez, tomem vergonha na cara, meu Deus do céu, olha isso aqui, gente. PF confirma falha em obtenção de provas contra Bolsonaro, ou seja, vasculhar. Acharam nada, meu filho. Não acharam nada porque não existe nada. Segura esse caroço aí, tá bom? E Lula continua chupando jabuticaba e mais perdido que não sei o que, minha gente. Agora, antes de sair desse vídeo, por favor, não esqueça de responder aqui, ó. Você ainda chama este homem de presidente? Quero saber a sua opinião. E fiquem todos com Deus. E eu fui.